Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Vamos estudar magnetismo. Quando a gente começa a botar essa matéria aí no quadro nas escolas, eu já sei que é ritmo de Jingle Bell. Então vamos lá, mag. Não é nem magnetismo, né, gente? É eletromagnetismo, para ser mais preciso. Eletromag. Cara, campo magnético. O que é o campo magnético? Se eu tenho um componente com propriedades magnéticas, em torno desse componente eu vou ter campo magnético. Tá? Esse campo ele vai ter propriedades atrativas ou repulsivas em relação a objetos com propriedade magnética, geralmente metais. Tá? Isso aí, novidade para ninguém aqui na sala. Como é que a gente calcula esse campo? Esse campo vai ser calculado por essa equação, onde esse camarada aqui, ó, o μ, é uma constante de permeabilidade magnética. Tá? O corretor aqui na hora deve ter mudado, tá? Esse cara é um μ. Esse cara aqui é a distância, tá? Até o condutor, entre o condutor e o objeto, ou seja, entre o ímã. Né? Esse cara aqui é um ímã. Tá? E um objeto qualquer. Então, essa distânciazinha, esse raio, é esse camarada aqui, sempre em metros. Esse μ, ele tem por valor no vácuo esse valor aqui tabelado. Só precisa decorar isso? Não, precisa não, gente. Tá? Esse valor geralmente é dado nos concursos. O B é nosso campo. Tá? É o campo. E a unidade de campo magnético é o Tesla. Está simbolizado pela letra T. Beleza? Então, esse é o campo magnético geralzão. Tá? Se eu for calcular esse campo magnético no centro de uma esfera, aqui no centro, a fórmula já muda. Tá, gente? A fórmula já vai ser essa aqui, ó, μ I dividido por 2R. Qual é a diferença da outra? Na outra eu tinha um π aqui, tá bom? E se eu quiser calcular esse campo numa seçãozinha circular da esfera, tá? Eu vou usar essa formulazinha dele mesmo, ó. Tá? Só que vou fazer aqui a proporção dessa seção. Então, vou pegar esse ângulo da seçãozinha e vou dividir por 2π. Então, eu calculo o campo aonde? O campo nessa seção aqui. Legal? Tem outra maneira de calcular o campo, Renan? Tem, tá? Eu posso calcular o campo numa solenoide, que é uma espirona redondazinha, né? Cilíndrica, né? Redonda não cilíndrica. Né? Então, eu calculo o campo dessa solenoide. Como é que é? É o mesmo μ, é a corrente elétrica, vezes o número de espira, ou seja, o número de voltas que eu dou nessa bobina. Tá bom? Dividida pelo seu comprimento. Eu vou chamar de L. Sempre em metros, tá, galera? Sempre em metros. Vamos nessa, tá? Só pra gente ver. Vamos lá. Vamos praticar aqui, ó. Vamos calcular o campo numa solenoide com 500 espiras, 1 metro de comprimento, corrente de 2 amperes. E aí a permeabilidade para vocês. Legal? Então vamos lá. B, μ, 4π, 10 elevado a menos 7. A corrente é de 2. O número de espiras é 500. Dividido pelo comprimento, que é 1. Gente, ó. 2 vezes 500, 1000. 1000 vezes 4, 4000. Eu gosto de deixar em função de tá? Vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Então, meu campo é 4000 π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla. Se eu não quiser, se tu não quiser, tu multiplica por 3,14, você pode mostrar na potência, tá? Mas até aqui tá certo, tá? Então, só para você ver, gente, que é bem simples, não tem muito o que inventar, tá bom? Força magnética, gente. O que é a força magnética? Eu posso calcular a força magnética em 2 ocasiões. Num fio condutor e quando não for um fio condutor. Quando for um fio condutor, a minha força magnética vai ser Bill. E quando não for, vai ser EVB. Né? Os alunos gostam de falar assim, quer ver beijo. Né? EVB. Ambas vezes o seno de θ. Tá? Agora,
Gente, 90% dos casos, esse seno de θ vai ser 1. Por que vai ser 1 em 90% dos casos, Renan? Porque você vai ver que vai existir uma palavrinha lá nos seus problemas que vai falar que o campo, a força, eles são perpendiculares, ou seja, um ângulo de 90 graus e o seno de 90 graus vale 1. Show, people? Então, VB e BIL. O BIL é para o fio. VB, de uma maneira geral. Beleza? Então, grava isso. Ambos são vezes o seno de θ. Se você vê essa perpendicular, esquece propriedade trigonométrica. Agora, se você não tiver essa palavra perpendicular, você vai ter que saber quanto que vai ser o seno do ângulo dado. E, geralmente, o problema vai lhe fornecer. Tá bom? Regra da mão esquerda e regra da mão direita, a gente vai ver. Galera, tem que ser a mão certa. Não adianta fazer com a mão trocada. O que a regra da mão esquerda ela vai falar para a gente? Ela vai falar que o seu polegar ele vai simbolizar a força magnética, o seu indicador, o campo, e o seu dedo médio, vai simbolizar a velocidade. Beleza? Então vamos lá, ó. Faz essa tríadezinha assim, ó. Então, ó, é uma tríadezinha, tá? Todos eles têm entre si eles formam entre si, tá? Ângulos de 90 graus. Então, ó, força, campo e velocidade. Força vai ser com o polegar. O campo vai ser com o dedo indicador. E a velocidade com o dedo médio. Beleza? Então, essa é a regra da mão esquerda. Quando é que eu vou usar? Eu posso falar para você, olha, eu tenho a velocidade indo em direção a um sentido e a força em sentido tal. Aponte para onde vai estar o campo magnético. Aí você vai fazer a regra da mão esquerda para poder saber qual vai ser a indicação do campo magnético. Por que eu uso isso? Porque o campo magnético é um vetor. E como ele é um vetor, todas as propriedades vetoriais são aplicadas a ele. Então, por isso que a gente pode usar isso aqui. A regra da mão direita é mais simples. O seu polegar indica corrente. Então, o polegar indica corrente. E para onde a sua mão fecha, indica rotação. Tá? Rotação, tá? Do campo magnético. Então, ó, se a corrente está para cima, você é como se você estivesse segurando esse fio. Então, seu polegar está apontando para cima. Então, quando você vai fechar a mão, você vai fechar a mão nesse sentido aqui. Então, ó, o campo magnético está girando nesse sentido. Aí eu tenho a indicação de como eu represento isso num papel. Quando eu faço uma bolinha com bolinha, indica que o campo ele está saindo do plano. Quando eu indico com X, eu indico que o campo entra no plano. Renan, explique isso melhor aí. Vamos fazer um fio condutor. Eu vou falar para você que a minha corrente está aqui. Regra da mão direita. Polegar em cima do fio. Então, polegar em cima do fio. Tá? Vai daí. Os outros 4 dedinhos. Tá, 1, 2, 3, 4 dedinhos. 4 dedinhos. Tá? Gente, olha só. Quando eu faço isso aqui, ó, quem está olhando para mim aqui? A palma da minha mão. Tá? Então, com o meu polegar em cima do fio, desse lado de cá, se eu for fechar a mão, vou ver que esses 4 dedinhos aqui vão apontar na direção do meu olho. Então, significa que isso aqui está saindo. É por isso que é tipo um olho. E se eu for continuar, eu vou abraçar, vou ver que do outro lado do fio, os 4 dedos vão entrar. Então, campo saindo do plano, campo entrando no plano. Então, é assim que eu represento, tá? Pela regra da mão direita. Tá bom? Fique esperto, gente. Muita gente erra problema no vestibular porque não sabe regra da mão direita, tá? Regra da mão direita cai muito mais do que regra da mão esquerda. É bem mais simples.
Fica ligado aí, fica ligeiro, galera. Lei de Faraday e lei de Lenz. A lei de Faraday ela vai falar sobre fluxo, tá? Fluxo do vetor e indução magnética através de um circuito. Então, vou falar para você que o fluxo do campo magnético, né, ele vai ser o consciente dele, né, em função do tempo, você vai ter uma força eletromotriz. Tá? Então, essa é a lei de Faraday. A lei de Lenz ela vai falar o seguinte: tá? O sentido da corrente induzida é tal que ela sempre vai se opor à variação do fluxo que produz. Tá? Então, tá vendo aqui, ó, corrente, tá? Nesse sentido, ó, o campo magnético criado pela corrente, e aqui está o campo magnético, ó, do ímã, beleza? Então sempre se opondo, como eu coloquei aqui para você, vai se opor à variação do fluxo que a produz, tá bom? Vamos ver. Era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Quero fazer uma lista de exercícios que tá grande, talvez eu não consiga nem fazer em um vídeo, tá? Mas a gente vai fazer, eu já vou publicar lá para vocês, tá? Mas o bisuzinho que eu tinha que dar para vocês era esse aí. Abração, até nosso próximo encontro.